E fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso quadro Quem Foi? E hoje vamos conversar sobre Galileu Galilei. Você sabe quem foi Galileu Galilei? Então antes de eu explicar quem foi Galileu Galilei, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então Galileu foi um astrônomo, matemático, físico, filósofo e professor italiano que fez observações pioneiras da natureza com implicações duradouras para o estudo da física. Ele também construiu um telescópio e apoiou a teoria copérnica que sustenta a ideia do sistema solar ser centrado no Sol. E Galileu ele foi acusado 2 vezes de heresia pela igreja por causa de suas crenças e acabou escrevendo vários livros sobre essas ideias. Então agora eu vou comentar com vocês sobre o início da vida de Galileu. Então Galileu nasceu em Pisa, no Ducado de Florença, na Itália, em 15 de fevereiro de 1564. Ele foi o primeiro de 6 filhos de Vincenzo Galileu, um conhecido músico e teórico da música, e também foi filho de Giulia Amanati. Em 1574, a família se mudou para Florença, onde Galileu iniciou sua educação formal no Mosteiro Camaldolense e em Vallombrosa. Já em 1583, Galileu entrou na Universidade de Pisa para estudar medicina, mas logo ficou fascinado por muitos assuntos, especialmente matemática e física. Enquanto ele estava em Pisa, Galileu foi exposto à visão aristotélica do mundo. E até então, essa visão aristotélica era a principal autoridade científica e a única reconhecida pela Igreja Católica Romana. A princípio, Galileu apoiou essa visão, como qualquer outro intelectual de sua época, e estava prestes a se formar como professor universitário. No entanto, devido às dificuldades financeiras, Galileu deixou a universidade em 1585 antes de se formar. Mas Galileu continuou a estudar matemática depois de deixar a universidade, se sustentando como professor. Durante esse tempo, ele começou seu estudo de 2 décadas sobre objetos em movimento e publicou o The Little Balance descrevendo os princípios hidrostáticos de pesar pequenas quantidades, o que lhe trouxe ali uma certa fama. Isso também rendeu um cargo como professor na Universidade de Pisa em 1589. Enquanto ele estava lá, Galileu conduziu seus experimentos fabulosos com objetos em queda e produziu o seu manuscrito sobre o movimento, que foi um desvio das visões aristotélicas sobre o movimento e objetos em queda. Galileu acabou desenvolvendo uma certa arrogância com seu trabalho e suas fortes críticas a Aristóteles o deixaram ali meio isolado entre os seus amigos. E em 1592, seu contrato com a Universidade de Pisa não foi renovado, mas Galileu rapidamente encontrou um novo cargo na Universidade de Pádua, ensinando geometria, mecânica e astronomia. E a nomeação de Galileu para professor na Universidade de Pádua foi muito importante, pois nesse período seu pai morreu em 1591, deixando Galileu encarregado dos cuidados de seu irmão mais novo. Durante este período de 18 anos na Universidade de Pádua, ele deu palestras divertidas e atraiu grandes multidões de seguidores, aumentando ainda mais o seu reconhecimento e a sua fama. Agora, em julho de 1609, Galileu aprendeu sobre um telescópio simples de ser construído por fabricantes ali de óculos holandeses. E claro, ele logo desenvolveu o seu próprio telescópio. E em agosto desse mesmo ano, ele demonstrou para alguns mercadores ali venezianos esse seu telescópio que ele produziu, e logo esses mercadores perceberam o seu valor para a navegação e também para a localização de alguns navios. Os mercadores deram a Galileu um salário para fabricar vários telescópios. A ambição de Galileu o impulsionou a ir mais longe ainda, e no outono de 1609 ele tomou uma decisão muito importante, de virar o seu telescópio para o céu, usando o seu telescópio para explorar o universo, e neste momento Galileu observou a Lua, e descobriu que Vênus tinha fases como a Lua, provando que girava em torno do Sol, o que acabou indo contra a doutrina aristotélica de que a Terra era o centro do universo. Ele também descobriu que Júpiter tinha luas giratórias que não giravam em torno do planeta Terra. E em 1613 ele publicou suas observações das manchas solares, que também refutaram a doutrina aristotélica de que o Sol era perfeito. E caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui na descrição os livros que Galileu publicou. Então, além do telescópio e de suas inúmeras descobertas matemáticas e científicas, em 1604 Galileu construiu uma balança hidrostática para medir pequenos objetos. Naquele mesmo ano, ele também refinou as suas teorias sobre o movimento e a queda de objetos, e acabou desenvolvendo a lei universal da aceleração, a qual todos os objetos do universo obedeciam. Ele acabou também criando um tipo de termômetro simples. E esse termômetro de bulbo de vidro simples, conhecido como termômetro de Galileu, não foi inventado por Galileu, mas foi baseado em seu entendimento de que a densidade dos líquidos muda com base em sua temperatura. Um termoscópio que Galileu projetou ou ajudou a projetar
é semelhante aos termômetros modernos, que dentro desse termoscópio um líquido sobe e desce em um tubo de vidro conforme a temperatura desse líquido. Mas agora vamos conversar sobre a relação de Galileu e a Igreja. Então, depois que Galileu construiu seu telescópio em 1609, ele começou a montar um corpo de evidências e a apoiar abertamente a teoria copérnica de que a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. A teoria copérnica, no entanto, ela desafiou a doutrina de Aristóteles e também a ordem estabelecida pela Igreja Católica. E em 1613, Galileu escreveu uma carta a um estudante para explicar como a teoria copérnica não contradizia as passagens bíblicas, afirmando que as escrituras foram escritas de uma perspectiva terrena, isso e em parte também porque ele era um católico devoto. E essa carta que Galileu escreveu para um estudante, ela acabou se tornando pública, e os consultores da Inquisição da Igreja declararam herética essa teoria copérnica. E em 1616, Galileu foi ordenado a não sustentar, ensinar ou defender de qualquer maneira a teoria copérnica. Galileu então obedeceu essa ordem por 7 anos e em parte para tornar a sua vida mais fácil, porque pensa, se ele fosse ali contra a igreja, ele seria perseguido. E em parte também porque ele era um católico devoto. E em 1623, um amigo de Galileu, o cardeal Maffeo Barberini, foi eleito Papa Urbano VIII, e ele permitiu que Galileu continuasse o seu trabalho em astronomia e até o encorajou a publicá-lo, desde que ele fosse objetivo e não defendesse a teoria copérnica. Isso levou Galileu a publicar um manuscrito intitulado como Diálogos sobre os dois principais sistemas mundiais, em 1632, que defendia sua teoria. A reação da igreja foi imediata e Galileu foi convocado a Roma. Os procedimentos da Inquisição de Galileu duraram de setembro de 1632 a julho de 1633. Então, durante todo esse período, a maior parte do tempo Galileu foi tratado com respeito e nunca foi preso. No entanto, em uma tentativa final de quebrá-lo, Galileu foi ameaçado de tortura e finalmente admitiu que havia apoiado a teoria de Copérnico. Mas, em particular, ele acabou mantendo que suas declarações estavam corretas. Com isso, ele foi condenado por heresia e passou os anos restantes de sua vida em prisão domiciliar. Embora ordenado a não receber visitantes e nem a imprimir nenhuma de suas obras fora da Itália, ele ignorou as duas ideias. E em 1634, uma tradução francesa de seus estudos das forças e seus efeitos sobre a matéria foi publicado. E um ano depois, cópias desse estudo foram publicadas na Holanda. Enquanto estava em prisão domiciliar, Galileu escreveu As Duas Novas Ciências, publicada na Holanda em 1638. Nessa época, Galileu havia ficado cego e estava com a saúde bem debilitada. Com o tempo, porém, a igreja não pôde negar a verdade na ciência e em 1758 levantou a proibição da maioria dos trabalhos que apoiavam a teoria de Copérnico. Somente em 1835, o Vaticano abandonou completamente a sua oposição à teoria de Copérnico, conhecida como heliocentrismo. No século XX, vários papas reconheceram a obra de Galileu e em 1992, o Papa João Paulo II lamentou a forma como o caso de Galileu foi tratado. Agora, para finalizar, vamos conversar sobre esse final de vida de Galileu. Então, Galileu morreu após sofrer de febre e palpitações cardíacas em 8 de janeiro de 1642, em Arcetri, perto de Florença, na Itália. A contribuição de Galileu para nossa compreensão do universo foi significativa, e não apenas por suas descobertas, mas pelos métodos que desenvolveu e o uso da matemática para prová-los. Ele também teve um papel fundamental na Revolução Científica e ganhou o título de O Pai da Ciência Moderna. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.